Eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 9, por gentileza. Apesar de eu e o Hugo não termos combinado, o Hugo leu esse texto aqui durante a nossa celebração da ceia. Mas vamos ler mais um pouquinho, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa e infinita. Isaías capítulo 9. Na dúvida, abre bem no meio da Bíblia que você está perto. E queridos, esse período de Natal, eu não sei você, mas é um período que durante alguns anos na minha vida começou a ficar perder um pouquinho do brilho para mim. Porque quando a gente é criança, o Natal é um negócio mágico, né? Não por conta do Papai Noel, porque hoje em dia está cada vez mais cedo, não vou falar não que tem criança aqui, mas não por conta do Papai Noel, porque as nossas crianças sabem que o Papai Noel não é o verdadeiro motivo do Natal, não sabem? É isso. Então, e também, mas quando a gente é criança tem todo aquele negócio, nossa, a casa fica enfeitada, tem pisca-pisca, é árvore, e tem o quê? Presente. E a gente, quando é criança, a gente adora presente. Eu não sei se você foi uma criança desnaturada, mas eu adorava presente. E eu ansiava chegar ao Natal, porque eu ia ganhar presente. Eu ia ganhar muitos presentes da minha família. E a minha família sabia me presentear com coisas que eu gostava muito. Então, era uma experiência fantástica o Natal. E a gente, quando é criança, a gente fica ali naquela, tá chegando o Natal e tal, vou ganhar um presente dos meus pais ou da minha família e tal. E às vezes, quando a gente vai crescendo, o Natal ele passa a se tornar o oposto, né? A gente vai ficando mais adulto e a gente pensa, caraca, tá chegando o Natal, tenho que comprar 1 bilhão de presentes para minha família. E aí a gente transforma uma data que servia para uma coisa como uma data de penoso trabalho para todos nós, de ter que encarar filas intermináveis no shopping para comprar infinitos presentes para os infinitos sobrinhos e parentes, e se torna uma data comercial. E a gente perde ali aquele brilho, aquela essência, aquele negócio que nos fazia ansiar pelo Natal. Nessa noite eu creio e eu peço ao Espírito Santo que a palavra que será ministrada aos nossos corações nessa noite possa reavivar no seu coração essa chama, esse brilho no olhar, por essa época. Eu, por exemplo, uma estratégia que não sei se foi Deus que me deu, mas enfim, eu percebi que eu levava o Natal como se fosse só uma data, eu vinha aqui, aí eu jantava com a família, beleza, era legal. Aí, de uns anos para cá, eu criei uma playlist de Natal, gente. Vocês não sabem o poder que uma playlist de Natal tem na vida do ser humano. Eu começo a ouvir minha playlist de Natal no início de dezembro. E aí eu começo lá a entrar na vibe. E a minha playlist, para quem me conhece, eu sou um cara meio bagunça, assim. Eu ouço um pouco de tudo. Então, a minha playlist tem música de Natal secular, tem música cristã. E tem uma playlist no principal serviço de streaming de música aí que tem, que é Christmas Worship. Eu recomendo, tá? Só tem música top de Natal cristã. E é bom que a gente vai entrando no clima e tal. É legal a gente lembrar o motivo do Natal. E a gente está voltando com esse brilho, com essa chama no nosso peito de que a esperança nasceu. É isso que nós vamos conversar aqui nessa noite. A esperança nasceu. Então, Isaías, no capítulo 9, a partir do versículo 1, nós vamos ler juntos, diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, você tem noção do quão especial é esse texto que você acabou de ler? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A terra de Zebulon, de Naftali, que se sentia desprezada pelo Senhor, que foi a última, era geralmente a última a receber de alguma coisa. Galileia dos gentios, o profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento do Messias, tem essa inspiração do Espírito Santo para declarar: Galileia, sobre ti resplandecerá a luz. E o ministério do nosso Senhor Jesus começou na Galileia, Galileia dos gentios. O Galileu nasceu, veio a esse mundo, cumpriu o seu propósito. 700 anos, queridos. Nosso Deus é fantástico. Nosso Deus é fantástico. 700 anos, Isaías teve um vislumbre de que haveria um nascimento que mudaria para sempre a história da humanidade. Não só a história de Israel, como foi profetizado aqui, mas a história de toda a humanidade, porque um menino nos nasceu. E se você acompanhar comigo os primeiros versos, o primeiro e o segundo, o profeta Isaías ele fala sobre uma terra que estava em densas trevas. Versículo 1 fala: para uma terra que estava aflita, não continuará essa escuridão. Versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz. Queridos, nessa noite a gente vai ler alguns textos que eu não sei você, mas eu me impacto muito toda vez que eu leio, porque não é agradável lembrar das trevas nas quais a humanidade se encontrava antes do nascimento do Messias, antes do advento do Messias, antes do Messias vir a esse mundo, tomar a sua cruz e morrer no meu e no seu lugar. Esse povo que andava em trevas éramos eu e você. Eram toda a humanidade. Era um período de trevas em que a humanidade jazia no seu próprio pecado. O próprio povo de Deus rejeitava o seu Senhor. E não havia motivos para esperança. Essa é a palavra-chave para a gente nessa noite. Não havia esperança, queridos. Porque o pecado reinava. Herança de Adão, que decidiu voluntariamente, Adão como nosso cabeça de raça, como aquele que Deus estabeleceu para ser um modelo segundo o qual todo o restante da humanidade seria semelhante a ele. Adão decidiu desobedecer a Deus. E nós herdamos dele uma natureza pecaminosa, para a qual não havia o que a gente fazer. Um mundo totalmente afastado do seu Criador, imerso na natureza pecaminosa que lhe foi herdada por Adão. Não havia nenhuma perspectiva de mudança. Profetas e mais profetas surgiram ao longo da história para tentando trazer o povo ao arrependimento e de volta para Deus. Sacrifícios intermináveis para a purificação dos pecados. Mas tudo isso parecia em vão, pois a humanidade continuava a andar nos seus próprios caminhos de trevas, no seu próprio entendimento. E se você for ler todo o relato do Antigo Testamento, o povo parecia que realmente vivia sem esperança. De repente, o Senhor levantava algum profeta, o Senhor levantava alguém para dizer palavras muitas vezes muito duras. Quando a gente lê alguns dos profetas maiores, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, o próprio profeta Isaías, ele diz palavras muito duras para o povo. Todos eles falando sobre uma perspectiva de exílio, uma perspectiva de povos invadindo, de coisas terríveis. E a solução era simples: se voltem para o Senhor, convertam os seus corações de volta ao Senhor. E o povo, vez após vez,
O relato do livro dos reis é impressionante. Tinha rei que acertava o caminho, aí o povo começava a ir bem. Aí daqui a pouco vinha outro e acabava. Não me lembro de cabeça se teve mais de uma geração de reis seguidas para manter o caminho certo. Era um negócio de muita oscilação. Não havia esperança, queridos. A única esperança que alguns poderiam ter era pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus em suas vidas, ao invés da justiça dele. E aqui eu quero trazer esse paralelo, e vocês vão entender. Isso é algo que um dos meus pastores lá da Igreja Batista Capital, lá em Brasília, ele trouxe isso numa das pregações, e isso me impactou de uma forma que eu quero trazer para vocês hoje. O mundo só podia esperar pela misericórdia do Senhor, ao invés da justiça. Ninguém em sã consciência, queridos, quando está afastado de Deus, deseja a justiça de Deus. Você consegue imaginar o porquê? O nosso Deus é 100% santo, 100% puro, 100% justo. Quem aqui concorda com isso? Ele é assim, por natureza. E o ser humano, por decisão própria, se tornou 100% pecador, 100% impuro. Não tinha... E Deus, como 100% justo, ao aplicar a sua justiça, aonde não há luz, há trevas, e aonde há trevas, o salário do pecado é a morte. Isso foi estabelecido antes da fundação do mundo. Então, quando a gente olha para uma perspectiva afastada de Deus, e a gente pede, Senhor, eu quero a tua justiça. Quem está afastado de Deus não pede pela justiça de Deus. Quem é pecador não pede pela justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é Deus nos dando aquilo que nós merecemos. E por natureza de pecado que havia em nós antes de recebermos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, o que nós merecíamos era o inferno. Ninguém em sã consciência que entende isso e está afastado de Deus vai clamar pela justiça de Deus, porque a justiça de Deus para o pecador é o inferno. Pelo contrário, nós clamamos pela misericórdia de Deus. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E a misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós merecíamos. Deus olha assim, caraca, caboclo, tu merecia o inferno. Mas eu sou misericordioso, eu sou rico em misericórdia. Eu não vou te dar isso. Não vou te dar aquilo que você merecia. Essa era a misericórdia de Deus. E no Antigo Testamento, o que restava de esperança para aquele povo era que Deus usasse de misericórdia para com eles. Mas o nosso Deus, que é infinitamente rico em sabedoria, Ele preparou um plano perfeito. E aqui nessa noite, queridos, eu não vou te contar provavelmente nenhuma novidade. Se você já ouviu essa palavra em algum momento, eu não vou te trazer nenhuma novidade aqui. Mas em um período em que tudo ao nosso redor chama a nossa atenção e o nosso olhar para um feriado comercial, nós precisamos nos lembrar de que a nossa esperança nasceu. E é isso que nós celebramos. É por isso que nós podemos nos alegrar. O nosso Deus, que é rico em justiça, rico em misericórdia, Ele preparou um plano perfeito. Eu quero te convidar agora a uma leitura dura, mas necessária. Abra comigo no primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos, por favor. Romanos, no capítulo 1, para a gente ver como que a justiça de Deus se aplica àqueles que estão afastados dele. Romanos, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 18. Romanos, capítulo 1, verso 18, o texto bíblico diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo.
sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são o quê? Indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. E da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Você reconhece alguma semelhança aqui com a descrição desse texto e o mundo que nos cerca? Isso aqui foi escrito por Paulo, século I. Você vê que durante toda a história da humanidade, a humanidade, por natureza, isso nos foi herdado de Adão, como nós comentamos, a humanidade decide, mesmo tendo ao seu redor as evidências de um Deus soberano, criador, eles decidem idolatrar a criatura no lugar do Criador. E mesmo que não percebam, quando o ser humano decide viver pelos próprios caminhos, ele está adorando a criatura, ele está adorando a si mesmo, o seu próprio entendimento, sua própria vontade, em lugar do Criador. E o texto é claro, queridos, por isso todos os seres humanos são indesculpáveis. Nenhum de nós tem esse direito, essa opção, a não ser num lugar de insanidade de querer receber a justiça de Deus por nós mesmos. E aí eu quero que você pule algumas páginas para o capítulo 3 de Romanos. Nós vamos continuar lendo a partir do verso 9, Romanos 3, 9. Qual que é a conclusão que a gente chega? O apóstolo Paulo também traz isso para a gente. Que se conclui? Romanos 3, a partir do verso 9. Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como suportar essa realidade, então? Uma humanidade que está fadada à condenação. De novo, por natureza.
Tem muitos que não entendem isso, que atribuem isso a algum tipo de injustiça de Deus. Mas caramba, eu nunca pequei, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca tratei ninguém mal. Mas se esquecem que no seu coração eles rejeitam a Deus. Se não rejeitassem a Deus, iriam buscar agradá-lo. E não fazer aquilo que eles acham melhor. Aquilo que agrada a Deus está na sua palavra. Quando o apóstolo Paulo traz isso, ele está trazendo a evidência. A lei veio para expor para todo mundo que não tem o que fazer. A gente, pela nossa força, pela nossa humanidade, nós não temos o que fazer. Nós merecíamos o inferno, queridos. Porque Deus é perfeitamente justo. E a justiça de Deus é Ele nos dando aquilo que nós merecíamos. Como então um Deus que, ainda que seja 100% justo, mas também é 100% misericordioso, resolve um problema que a própria humanidade infligiu a si mesma? Esse Deus que não desejava ver essa humanidade perecendo no inferno, Ele preparou esse plano. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Antes da fundação do mundo, o próprio Deus já havia decidido se entregar a nós como Cordeiro perfeito. E como profetizado por Isaías e tantos outros no Antigo Testamento, hoje nós, o povo que andava em trevas, vimos grande luz. Nós que jazíamos em trevas por natureza essa que era impossível de ser alterada por nós mesmos, podemos testemunhar o nascimento da esperança. Você pode continuar lendo esse texto de Romanos 3 comigo, a partir do 21, que foi onde a gente parou? Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Você percebe o que Deus fez? A solução de Deus é brilhante. Ele, que era 100% justo, precisava aplicar a sua justiça sobre o pecado. Aplicar aquilo que Ele mesmo estipulou na sua palavra. O salário do pecado é a morte. Como fazer isso, então? Lá atrás, no Antigo Testamento, Ele já prefigurava isso. Quando Ele pede de Abraão o seu único filho. O filho da promessa. O filho que Abraão esperou 25 anos para receber. Tendo recebido uma promessa aos 75 anos de idade, com uma esposa estéril. Deus cumpriu a promessa 25 anos depois, porque Abraão esperou contra a esperança e creu, e recebeu o filho da promessa. Tendo recebido esse filho da promessa, Deus vai, quando Isaac tinha uma determinada idade já, muito provavelmente era um adolescente, um jovem, como nós que estamos aqui, e Deus vai virar Abraão, sabe o filho que eu te dei? O teu único filho? E Abraão, claro, Senhor. Te agradeço todos os dias por esse menino. Ele é a prova de que o Senhor é fiel. Ele é a prova de que o Senhor me ama, de que o Senhor cumpre a sua palavra. Aí Deus, muito bem, é isso mesmo. Eu quero que você me entregue. E aí Abraão toma o seu filho e fala, filho, vamos ao monte, vamos adorar ao nosso Deus. E queridos, eu não sei você, mas eu tenho uma impressão fortíssima que Isaac entendeu no meio do caminho o que estava rolando. Porque Abraão estava amarrando Isaac. E colocando Isaac no local do holocausto.
Abraão já era de certa idade, Isaac muito provavelmente conseguia, na força bruta, sair correndo de lá. Eu creio que Abraão ensinou direitinho Isaac. Porque Abraão virou, quando Isaac pergunta a ele, pai, estou vendo a lenha, estou vendo o material para a gente produzir o fogo, não estou vendo o cordeiro para o sacrifício. E Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro. E o livro, agora eu não lembro se está em Romanos ou se está em Hebreus, o texto bíblico fala que Abraão cria que Deus era capaz de ressuscitar Isaac dos mortos. Numa época em que nunca tinha havido sequer qualquer tipo de ressurreição. Nunca na história um morto havia se levantado. Mas Abraão conhecia o seu Deus e falou, meu Deus me prometeu o meu Isaac. Se ele está pedindo, ele tem um bom motivo. E eu creio num Deus do impossível que é capaz de levantar o meu filho dos mortos para cumprir a sua palavra. E no momento em que Abraão estava para sacrificar o seu único filho, o seu bem mais precioso, Deus foi lá e falou, Abraão, você não vai precisar fazer isso, porque eu vou fazer isso no teu lugar. Você não vai sacrificar o teu único filho. Eu vou sacrificar o meu único filho, para que vocês não precisem fazer isso. E depois, no advento da lei com Moisés, Deus também prefigurou isso. Os animais eram mortos para poder cobrir os pecados de toda a humanidade. Um cordeiro perfeito, sem defeito, era morto todos os anos para cobrir os pecados da humanidade. Esse Deus, que é rico em justiça, e essa justiça é Deus nos dando aquilo que nós merecemos, também é rico em misericórdia. Em misericórdia, Ele não nos dando aquilo que nós merecemos. Ele decidiu nos dar a sua graça. E a graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecíamos. Você consegue entender isso? Nós não merecíamos esse Cordeiro perfeito, que nos limpasse, nos lavasse de uma vez por todas. Mas Deus derramou da sua graça e nos deu algo que nós não merecíamos. A justiça divina foi aplicada sobre o seu próprio Filho, e Ele pagou na cruz do Calvário o preço que nós deveríamos pagar. O seu próprio Filho perfeito, imaculado, incorruptível, recebeu sobre si todo o peso do nosso pecado e essa natureza pecaminosa que nos levava à morte. E hoje, através da fé em Jesus, a esperança nasceu nos nossos corações. Texto de Gálatas, no capítulo 4. Você pode abrir aí comigo para a gente ler junto? Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 4, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. O Filho do Deus Altíssimo se tornou impuro, se tornou o Cordeiro, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. E é pela crença nele, pela fé nesse Filho, nascido de mulher, nesse Deus onipotente, que veio em forma humana, que nós somos resgatados. O texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6, também fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Nesse Natal, queridos, nós precisamos relembrar que Jesus é a nossa real esperança. Ele, para um povo que vivia em trevas, se mostrou a nossa real esperança. Ele é o Salvador do mundo.
aquele que veio nos limpar do pecado e nos reconciliar com Deus. Ele é Emanuel, o Deus conosco. Queridos, ele recebeu esse nome não é à toa. Nós não podíamos ter Deus conosco, porque um Deus perfeitamente puro e perfeitamente santo não pode habitar onde há o pecado. E ele veio para nos reconciliar com esse Deus. E ele se tornou para nós o perfeito mediador. Nós não precisamos mais ir até homens que nos conectem a Deus, ou mulheres, ou profetas, ou santos, ou a Maria. Não, nós não precisamos. O Cordeiro de Deus veio e nos reconciliou com Cristo. E como o Marcos Telles colocou tão belamente na sua canção que a F-Hop gravou, aquele fio que se rompeu da nossa alma até a Deus, o sangue santo costurou, Deus em suas linhas de amor. Jesus Cristo costurou o nosso relacionamento com Deus de volta. Nessa época de festa, queridos, celebrar o Natal é celebrar o nascimento mais importante da história. O momento em que o Deus eterno se fez carne, abdicando da sua glória e suportando aquilo que nenhum ser divino deveria suportar em nosso favor, por nos amar. Queria convidar o pessoal do louvor a ir subindo. Enquanto isso, eu vou passar para vocês uma letra, uma canção que o pastor Iago Martins compôs, chamada Deus Nasceu, uma música de Natal. E não vou cantar porque eu não sou tão familiarizado assim com a música, mas eu vou recitar a letra da música para vocês. Deus nasceu, o eterno teve início, o impassível chorou, o rico empobreceu. Deus nasceu, o vigia dormiu, o verbo balbuciou, a chama alvoreceu. O onipotente engatinhou, a sabedoria aprendeu. Se distrai não. O fundamento tropeçou, banharam o Redentor, criaram o Criador. Deus nasceu, o Natal nos salvou. Deus cresceu, no monte fumegou, num colo se aninhou, se aqueceu. Sua voz que trovejou, mudou e destoou. Foi jovem o meu Senhor, Deus cresceu. Adolescente que era Deus, a voz do trovão desafinou. Paciente esperou, para a cruz se preparou. Deus morreu, reviveu. O firmamento aqui pisou, a soberania obedeceu. Um útero o gestou, proveram ao provedor. Deus nasceu, o Natal nos salvou. Queridos, independente se a data é precisa ou não, isso é o que menos importa. Celebrar o Natal é nos alegrar com a lembrança de que o Deus infinito se humilhou e se tornou um bebê por nos amar e para nos salvar. Não tem problema nenhum nós comemorarmos com a nossa família, com os nossos amigos, celebrarmos esse momento juntos. Mas que nós possamos nos lembrar, nós só estamos aqui porque o Deus infinito veio em forma de um bebê e a nossa esperança nasceu. Nós só temos a nossa família com a qual nós vamos ter comunhão na terça-feira para quarta-feira, porque o Deus onipotente veio em forma humana. Nós temos paz com Deus, temos uma esperança e um futuro, porque Deus decidiu nascer. O nosso Salvador nasceu, a esperança nasceu, Jesus nasceu. Você pode se colocar de pé nesse momento? Fechar os seus olhos e quebrantar realmente nesse momento o seu coração.
a esse Deus perfeito, eterno, que veio na sua humanidade. E hoje nós temos uma esperança em um futuro, porque Ele decidiu assumir esse lugar. Senhor Jesus, nós reconhecemos a Tua soberania, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor decidiu vir no nosso lugar. O Senhor não precisava disso. O Senhor era envolto em glória e majestade, com anjos proclamando a Tua grandeza dia e noite. Mas o Senhor decidiu vir até nós. O Senhor decidiu abrir mão da sua glória, vir como um ser humano fraco, dependente de outros, para nos resgatar, para nos dar essa esperança, Senhor Jesus. E nós queremos nesse momento, Senhor, declarar que o nosso coração tem espaço para o Senhor. Enquanto lá em Belém, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor não encontrou lugar para nascer e teve que nascer em uma manjedoura, nós declaramos nessa noite: venha e pode nascer no nosso coração, Senhor. No meu coração há lugar para o Senhor. A esperança nasceu e nós te louvamos por isso, Senhor Jesus. Te damos toda a honra e toda a glória. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Vamos declarar mais uma vez: levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és
Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Nesse momento, querido, eu quero convidar todos a permanecerem de olhos fechados, porque pode ter alguém aqui no nosso meio que foi tocado por essa mensagem, que nunca tinha conhecido esse Jesus dessa forma, que cumpriu essa obra tão gloriosa por nós. Nessa noite você não vai sair daqui sem essa oportunidade de render a sua vida diante do Rei dos Reis, a única esperança de uma vida eterna com Deus, com o seu Criador. Nesse momento, todos de olhos fechados, eu quero saber de você, se tem alguém aqui no nosso meio que deseja fazer como eu disse, e ainda que Jesus não tenha encontrado lugar para nascer lá em Belém, você pode dizer para Jesus: no meu coração o Senhor pode vir nascer, Senhor Jesus. Se for esse o seu caso, você quer entregar a sua vida para Jesus nesse momento, eu quero que você erga a sua mão bem alto, como um sinal para o Criador, como um sinal para o seu Deus, de que você está entregando a sua vida de volta para as mãos daquele que te fez, daquele que te criou e daquele que te salvou. Ele deseja ter uma vida eterna com você, com você. Ele deseja se apresentar para você de uma forma única como seu Pai e viver uma eternidade contigo. Eu já vejo algumas mãos levantadas, mas eu quero saber se tem mais alguém aqui. Você tem ainda essa oportunidade de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Faça isso, levanta sua mão bem alto, enquanto nós, enquanto igreja, enquanto seus irmãos, vamos fazer essa oração de entrega junto com você. Quero convidar toda a igreja a orar comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço a tua obra perfeita, realizada na cruz do Calvário, para me salvar. Eu reconheço que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que Ele carregou os meus pecados, e pelo nome dEle, eu tenho direito à vida eterna. Senhor Jesus, a partir de hoje, a minha vida é tua, os meus caminhos são teus, o meu futuro é teu, a minha esperança é o Senhor, e a minha vida será para te agradar, em nome de Jesus, amém. Você pode celebrar a Deus por essas vidas que entregaram o seu coração para Jesus nessa noite. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Te honramos mais uma vez, Rei da Glória. Declaramos que o Senhor é o Rei do nosso coração, que Tu vives e reina para todo sempre. E como nós cantamos aqui, Senhor, no dia que nós estivermos face a face contigo, não deverá nenhum outro canto a não ser aleluia. Aleluia ao Rei da Glória, que reinará para sempre e sempre.
Nós te engrandecemos, Senhor Jesus. Te damos toda a honra e toda a glória. Todo louvor é teu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.